Ele nasceu em Braúna, onde viveu até os 12 anos, um ambiente rural. Como todo caipira, aprendeu nas andanças do mundo, o mundo dos negócios e das questões do dia a dia. Dos desafios, fez o caminho para Bauru até que chegou na vida empresarial, está conosco na cidade com o título de cidadão bauruense. O Câmara Livre de hoje vai conhecer Divaldo Disposti. Mas antes, uma pergunta do programa. Sempre quando tem só um sobrenome, por uma questão de eixo, de árvore genealógica, identificar aquele que não participa do registro. Tá correto, é Del Bortolo, é Divaldo Disposti Del Bortolo, né? Minha mãe é Del Bortolo da minha mãe. Realmente, ambos são de qual origem? Os italiano, totalmente italiano, tudo de Baixo Vêneto na Itália. E que relação tem a questão da caricatura até que a gente faz do italiano com o Divaldo no dia a dia? É falante, emocional, emotivo, é uma pessoa assim com muita emoção. Eu acho que eu sou 99% emoção e 1% razão, então acho que essa origem é bem italiana, tá? Qual a memória que você tem desse período bucólico, rural? Uma infância muito feliz, uma infância de muito buscar frutas, andar no mato, pescar, você está entendendo? Brincar, subir muito em árvore. Essa foi minha infância. Eu fui uma pessoa muito feliz na infância. Minha mãe, apesar das grandes dificuldades que a gente passava, mas assim, meu pai e minha mãe nunca deixou faltar nada, da pobreza, tudo. Eles trabalhavam na roça, os dois, né? E assim, eu fui muito feliz, eu com meus irmãos, a gente pode dizer assim que nós estamos muito felizes nessa infância pobre, mas muito feliz, muito alegre e de muita brincadeira. Por que ciências contábeis em Araçatuba? Na época era uma questão de oportunidade que estava posta naquela realidade. Quando a gente não tem condições, Nelson, eu tentei fazer medicina, vou falar a verdade para você. Peguei emprestados os livros da minha prima, que hoje é médica, tudo, né? E eu não consegui, realmente eu tinha feito uma escola rural, né? Então, assim, era boa, mas não dava aquele embasamento suficiente para você fazer uma faculdade de medicina. E eu não tinha condições de fazer um cursinho, qualquer coisa naquela época, né? Aí eu fui para Araçatuba, precisava trabalhar, tá certo? Como eu não passei em medicina, eu prestei ciências contábeis. Fui mais ou menos encaminhado pela vida. Eu acho que não fui eu que escolhi, foi a vida que escolheu para mim ciências contábeis. E acho que fez uma escolha boa. Eu não me arrependo nem um pouco de ter feito ciências contábeis, que para mim é um curso gratificante, me ensinou demais, trouxe uma bagagem muito grande que eu utilizo até hoje na minha vida. Me formei lá, conheci minha esposa lá, minha querida esposa Neuza. E o que aconteceu nesse período? Eu acabei me formando, fiz uma boa faculdade, tanto é que era um colégio salesiano, né, era uma missão salesiana do Mato Grosso. Fui convidado a dar aula assim que me formei, fiquei dando aula lá 2 anos. Acho que depois eu tive que abandonar por motivo de transferências do banco. Mas, então assim, foi uma faculdade que me ensinou muito. Eu agradeço muito e apesar de não praticar a contabilidade ou ser um contador, eu utilizo ela todos os dias. Eu acho muito bom. Essas noções da questão dos negócios, das questões financeiras, mais a prática com a longa carreira bancária, formaram um misto do empresário que acaba tendo feeling. Com certeza. A carreira bancária, aliado à formação acadêmica de ciências contábeis, trouxe tudo aquilo que eu preciso, tudo aquilo que eu utilizo e que eu acho que assim, até um pouco falar assim, sucesso, mas eu sou uma pessoa que eu tive muito sucesso. Aliás, Deus me deu muito mais do que eu mereço, você está entendendo? Mas o que eu vejo assim, né, dentro disso tudo que eu vivi na minha carreira bancária de 78 a 87, eu aprendi para utilizar na minha vida profissional, na minha vida empresarial, de 93, né, de 78 a 93, corrigindo, a 93. Aí, tudo que eu sei, aí eu devo a esse aprendizado. O que eu vivi no banco, a minha carreira bancária, me ensinou muito, muito, muito mesmo. Você chegou em Bauru em 87, eu cheguei em Bauru, dia 1º de dezembro de 87, aí me apaixonei. Já com a relação de banco fazendo parte da sua vida? Sim, eu fiquei ainda no Unibanco aqui por 6 anos, eu saí em 93 para ser empresário, né? Eu fiquei aqui em Bauru por 6 anos. Fala um pouco do jovem de 30 e poucos anos, que tem uma migração hoje da questão, você olha para o censo do IBGE, né?
dos jovens que saíram com 18, cada qual com a sua circunstância da estratificação social, eles estão adiando projetos de vida, entrando na faculdade, os pais bancam até um pouco mais tarde, diferente das gerações que tiveram que correr atrás por uma relação de sobrevivência até, eles chegam aos 33, 32 anos e falam, poxa, o que eu vou fazer da minha vida? Você teve uma passagem dentro de outra realidade. Só que eu diria assim, desculpa, Nelson. Eu diria assim, Nelson, eu acho que o de 33 sou eu de 23 lá atrás, você está entendendo? Então, eu com 23 anos já estava casando, 23 para 24 anos eu estava casando. Então, eu vejo assim, que o jovem de hoje, ele ganhou 10 anos. Ele ganhou 10 anos assim, de vida relativamente fácil, porque o que a gente pensava hoje com 23 anos, eles estão pensando aos 33, tá certo? Aos 33 anos eu já estava deixando de ser bancário para ser empresário, você está entendendo? Então isso daí eu acho que é uma mudança. Eu acho que até que é saudável esse amadurecimento, porque acabam tendo talvez chegando nessa maioridade profissional com mais bagagem, com mais tranquilidade. O que não acontecia com a gente, que eu trabalhava das 7 da manhã às 8 da noite. Então, para não ir muito no ímpeto. Muito assim, trabalhando muito, eu acho que você forma melhor, dá para fazer mais pós-graduações, né? Dá para você fazer um MBA, então dá para você entrar, quando você chega nessa maioridade profissional que eu considero, aí, que é aos 33 anos, você está com uma bagagem bem melhor. Veja pelo meu filho, hoje, tá certo, ele já trabalha muito, mas ele tem uma bagagem muito melhor do que a que eu tive, você está entendendo, tá? Hoje, às vezes, ele me ensina muita coisa com 29 anos. Ele já teve a terraplanagem muito mais sedimentada do que a tua. É verdade. Escolher a fruta no pé. É verdade. Isso faz uma brutal diferença. Agora, olhando para o retrovisor, 33 anos, você está com a carreira de banco, você acorda num determinado momento da tua vida e fala, peraí, eu tenho que ver o que me virar. E você constitui um negócio. Então... falar com o jovem hoje que está nos assistindo. Posso dizer assim para vocês, eu fui com 30, quando eu em 93, o banco queria me transferir daqui, você está entendendo? Mas aí eu já tinha me apaixonado por Bauru, eu não queria mais sair daqui de Bauru, você está entendendo? Porque assim, é uma terra que fiz grandes amigos, você está entendendo? Minha família, eu já estava aqui por 6 anos, então foi assim, falei, agora é hora de eu dar meu salto, vamos falar assim, se dá certo eu trabalhar para os outros, vai dar certo também eu trabalhar, eu fazer a minha independência, tá? Aí montamos nossa empresa, tá? De fomento, a primeira empresa nossa, e eu vendi o telefone para montar, peguei a indenização do banco, e assim, minha empregada, nós tínhamos uma empregada muito maravilhosa, ela baixou o salário dela para poder fazer as adequações, tudo, e todos nós entramos na dança para poder para virar empresário. Para as pessoas da geração do novo século, do período em que a linha de telefônica era um grande ativo. Não, era um grande ativo, era patrimônio, tá certo? Tá? Eu vendi para poder para ajudar a formar o capital inicial da minha empresa, tá entendendo? E aí você foi para a área de educação. Em 98 fomos, aí já tínhamos passado 6 anos. Aí eu sempre, como eu lecionei lá atrás, quando eu me formei, eu fui professor na Faculdade de Ciências Contábeis por 2 anos. Sabe que batia sempre uma saudadezinha. Até o Café me convidou para dar aula aqui na IT. Por eu estar assim chegando aqui, eu acabei não aceitando o convite, mas sempre aquele negócio adormecido, sabe? Aquela vontade. Aí um amigo nosso tinha uma escolinha pequena, e ele falou assim, Edivaldo, eu não estou dando conta, eu gostaria de ver se é possível você entrar de sócio, alguma coisa assim, né? Aí aquele bichinho que estava adormecido falou mais alto, falei, vamos nessa, vamos começar o colégio. Aí abrimos o Colégio Fênix em 98. Iniciamos ali na Araújo Leite, com 16 alunos, o segundo ano foi para 120, em 2000 nós construímos o prédio que vocês conhecem lá na Anhanguera, aquele prédio muito bonito que hoje é usado pela faculdade da Uniesp, né? E lá chegamos até 1.500 alunos no colégio e 2.087 na faculdade. Então, foi assim, foi um rápido crescimento, entendeu? Tivemos sócios maravilhosos, aliás, tenho até hoje sócios maravilhosos, né? Que ninguém faz nada sozinho, viu? Acho que a gente tem que dividir para somar. E aí, contando com todo esse empenho de toda a minha sociedade, nós conseguimos fazer algo de sucesso, que vocês podem ver hoje, que é a Anhanguera, que está aí, né? Em 2006 vendemos para o Banco Pátria, que administra a Anhanguera, que administrava, né, que agora ela também foi vendida para um outro grupo.
E tem hoje lá, estão com 5.000 alunos, o Colégio Fênix está com a Uniesp, que também está com muitos alunos, eu não sei dizer quanto, e em 2009 nós vendemos para a Uniesp. Então, é assim, acho que matei aquela vontade. Quando eu percebi, saímos do negócio porque eu percebi que era o momento certo. A gente tem que saber a hora de entrar e a hora de sair nos negócios. Eu acho que é mais sábio saber a hora de sair do negócio do que você se manter e depois não dar conta do recado, né? Que estava chegando grandes corporações na área da educação, tudo. Nós percebemos essa tendência de mercado, então resolvemos vender, recebemos uma boa oferta e resolvemos vender a organização compartilhada, a faculdade. Reconhecer que do ponto de vista financeiro, embora você não pode ter muito apego emocional com essas relações, porque se as grandes corporações estão montando a tendência de mercado, falar, agora é a nossa hora de passar. Passar para frente, passar o bastão, e foi na hora certa, eu acho. Então a gente vê realmente que não foi errado, tá? Depois foi para shopping. Shopping, então. Nós havíamos comprado o terreno da Antártica, né, para montar a nossa faculdade lá. Aí Anguera, vendemos para Anguera. O que aconteceu? Aí nós começamos a pesquisar o mercado, fomos atrás de novas tendências, o que precisava. A gente via que Bauru era possível ter mais um shopping. Fomos buscar parceiros em São Paulo, parceiros maravilhosos aí que nos ajudaram muito, né, a trazer toda aquela expertise que é necessário para o negócio, tudo tal. E aí foram 6 anos de trabalho, 6 anos de trabalho. Eu com meus sócios, os sócios de São Paulo, fizemos todo o levantamento, que ele é uma grande dificuldade, porque é um empreendimento grande, né, sim, que vocês podem ver aí. E também vimos que era hora de passar para um grupo que sabia administrar, que é o grupo que está aí da Aliança. É perfeito em administração, são mais de 32 shoppings no Brasil, né? Shopping no Brasil, então eles sabem fazer. Também achamos que era hora da gente... Vale a regra de que num mercado regionalizado, cada qual com a sua característica, onde tem 2 é melhor que 1? Toda a concorrência é saudável, tá certo? Os 2 saíram ganhando. Vocês podem ver que o Bauru Shopping, como cresceu, e como a gente tem orgulho de ver hoje o que o Bauru Shopping é, e eu vejo o Shopping Nações, o Boulevard, cada dia melhor, você está entendendo? Então, a regra é válida. Nós precisamos de concorrência para a gente poder melhorar sempre, você está entendendo? O que o vendedor de calçados ensinou para o Divaldo, empreendedor? Eu acho ser gentil, ter paciência, sabe? Gostar do belo, sabe? Eu acho que assim que me deu um certo glamour, eu acho. Porque eu aprendi nas feiras que a gente ia, eu apesar de eu ser muito novo, né? Eu comecei a ser muito novo, né? Eu comecei lá com 16 para 17 anos, mais ou menos, né? Porque eu comecei a vender calçado. Aí eu participava de feiras, então eu comecei um pouco mais de moda, esse mundo encantador, né, que tem aí. E a gente verifica que você aprende muito com isso daí. E lidar com o cliente é sempre bom, né, porque você está sempre aprendendo. Tá? E que o instinto de sobrevivência formado a partir da origem difícil, onde você tinha que mais buscar do que esperar, se isso teve efeito também na sua vida? Eu acho assim, né? Porque tudo que você luta para ter, tem muito mais valor, você está entendendo? Então, assim, eu vi a dificuldade, né? Eu sempre, apesar de eu morar numa casinha de pau a pique, lá que o chão era de chão batido e não tinha energia, não tinha nada lá assim, tá? Mas eu era sempre um sonhador. Eu sempre queria, eu tinha sempre, vamos dizer assim, uma inveja boa de quem estava melhor do que eu, você está entendendo? Eu falo assim, eu vou lutar para conseguir. Eu nunca quis, por exemplo, derrubar ninguém para conseguir minhas coisas. A lema é sempre lutar para você conseguir, tá certo? E se inspirar nas pessoas que dão certo, tá? Eu tenho um fã maravilhoso que eu acho que é o Silvio Santos. Eu acho que ele assim ele é um lutador, veio lá de baixo também como eu, tá? E foi lutando. A gente vai conseguindo as coisas. Desde que você tenha bons sentimentos, eu acho, você tenha uma meta que você quer atingir, aí você consegue realmente, com muita luta, e não é fácil não, tá certo? Sim, sim. Você tem que ler, você tem que se informar, você tem que olhar, ter ampla visão, a sua mente tem que estar aberta a receber críticas, a poder entender o que o mercado pede, o que é melhor para você, e não ter medo de enfrentar não, tá certo? Eu, quando eu morava em Araçatuba, era vendedor, fim de semana eu ia trabalhar de caixa no Country Club, tá?
para poder ter uma rendinha a mais, porque realmente era muito difícil. Então, tudo isso faz com que você dê valor a cada conquista que você faz. Você está entendendo? Você vai ter, eu acho que você tem sempre que ter um brilho nos olhos. Você olhar no espelho e dizer assim, eu quero e eu vou conseguir. Porque é nesse momento que você fala assim, você tem que falar assim, você pode, você deve, você vai buscar e vai conseguir. Lute para isso. Estude, tenha fé e tenha respeito por tudo que tudo aquilo que te rodeia, tá certo? Com certeza o sucesso virá. O filho de Valdo o pai é mais benevolente do que foi o filho? Sim, eu acho que são gerações diferentes, né? Eu não pude aplicar tudo aquilo que eu passei no meu filho, porque ele já vivia numa geração dos videogames, né? Uma geração da televisão. Eu nem televisão tinha quando era pequeno, então eu fui ver televisão, ter televisão em casa com 16 anos. Então, eu vejo assim que eu não deu para poder aplicar aquilo da maneira que tinha. Eu tentei, da melhor forma possível, fazer com que ele realmente sentisse que precisa lutar para ter as coisas. E eu acho que isso daí eu consegui, porque realmente ele estudou, ele fez FGV, pós-graduação em GV, ele fez a escola da Babson em Boston, né, lá nos Estados Unidos. Então, ele fez administração. Começou com rádio e TV, viu, Nelson? Mas não ficou uma semana fazendo rádio e TV em Piracicaba, na Unimap. Mas ele voltou e eu fiquei feliz com que ele voltou, porque que ele retornou para casa para fazer administração de empresa. Porque realmente falou assim, era para ter ele mais perto e também assim, ele valorizando aquilo que ele via que eu fazia. Então falei assim, então meus ensinamentos foram eu fui feliz nesses ensinamentos, né, nos meus exemplos de vida, porque a gente educa por exemplo, né? Sim. Então eu vi que ele aprendeu muito com isso. E hoje ele é um empresário de sucesso, é um lutador, não tem hora para trabalhar, você está entendendo? Mas vive fazendo curso. É isso que eu vejo, que eu falo assim. É uma nova geração diferente? Foi mais fácil? Teve oportunidade já de viagens? Conseguiu fazer? Poderiam ter agarrado. Então a esposa, ele casou, também deve isso da minha esposa. Casou novo também, como eu, e com 24 anos, tem uma esposa maravilhosa, né? Então, eu acho que tudo isso são reflexos dos ensinamentos. Foi diferente, mas não foi ineficaz. Foi eficaz essas benevolências que a gente pôde proporcionar para ele, que eu não tive. Como fazer o controle entre o italiano, pulsante, emotivo, com o equilíbrio da racionalidade, por exemplo, na hora de decidir nos negócios? A gente sofre, porque muitas vezes tem que tomar a decisão pela razão e você acaba, uma pitadinha ou o emocional fala mais alto e você acaba às vezes sofrendo com isso. Eu já sofri muito por por ser emotivo, mas eu não me arrependo. Eu acho que um pouco de emoção em tudo que você faz, porque se você for muito razão, você vira máquina. E eu não quero ser máquina, eu quero ser gente. Então assim, eu fico imaginando assim que tudo que você não colocar o emocional seu, vai ficar uma coisa fria, uma coisa assim, meio sem sentido. Então, eu sofro por ter que muitas vezes colocar o emocional junto da minha razão. Às vezes, muito na frente da minha razão. Mas, por outro lado, eu vejo que eu tenho um resultado melhor, que me satisfaz mais o meu espírito, a minha alma. Você gosta muito de viagens. Sim. Eu, entre 48 países que você conhece, te fustiguei e falei, qual aquele que vem na sua cabeça? Você já citou de cara Paris. Paris é a minha vida, né? Eu amo Paris lá. Eu não canso de ir para Paris, eu já fui diversas vezes, né? E assim, é uma cidade encantadora, né? Como toda a França é encantadora, né? Mas Paris, tem um charme especial. Cada vez que vai lá, eu me identifico com um pedacinho de Paris. O francês ou o parisiense em especial precisa ser compreendido culturalmente por causa da nossa formação ser de... Eu acho assim que... você tem que ser respeitado, né? Ele tem que ser respeitado, porque ele tem a individualidade dele, que eles foram criados num outro mundo, né? Onde as coisas aconteceram de uma outra forma, tá? Então a gente tem que ter respeito. Para mim, o princípio de qualquer viagem que eu faço é o respeito à cultura, às coisas de cada um de lá. Assim, dá para conviver bem. Eu não falo um francês, eu apenas arranho alguma coisa, mas eu diria assim para vocês, eles são receptivos, nunca tivemos problema, eles nos atendem maravilhosamente bem, tá? Tem uma culinária, a gastronomia deles é maravilhosa,
a estrutura, né, o patrimônio histórico dele é um dos maiores do mundo, né? Paris te ganha pelo estômago e pelo olho o tempo todo? Eu acho que vamos falar que é o conjugado, pelo olho e pelo estômago, porque realmente é muito bom, né? Tudo que eles fazem é muito bom, a comida é muito boa, né? E o que eles cuidam, eles enchem os olhos da gente com aqueles cuidados especiais que eles têm com tudo que eles fazem, né? Com andanças por tantos países assim, uma região ou um lugar que você não deixará de visitar? Assim, dos que eu já fui, dos que eu ainda irei, eu vou agora para a Polinésia Francesa, né? Que é um sonho meu e da minha esposa, 30 anos de casado, nós vamos comemorar lá, né? Embarcamos agora no domingo. É um paraíso, é um lugar que a gente sonhava em conhecer, graças a Deus estamos conseguindo, né? Aí, para o ano que vem a gente está pensando para Austrália e Nova Zelândia, que também assim é um país, são países que nos encanta, tá, assim, pela cultura, pela maneira diferente deles de ser também. E num futuro próximo, no próximo ano, conhecer a parte da Ásia, né? Japão, China, tá? Queremos também fazer o Camboja, Vietnã, Nepal, Tibete e a Índia. Assim. Percorrendo tantos lugares, a gente falou dos cafezinhos, né? Das construções charmosas, puxadinhos, mas daqueles que cuidam do jardim, do paisagismo, das avenidas, lá em Madrid, aquelas coisas gigantescas, bem cuidadas, com monumentos na praça onde as pessoas não jogam nem a tampinha da latinha, quando muito a lata. Enfim, questões culturais. Eu li um livro de um urbanista que mexeu com Copenhague e Yangel, fala Cidades para Pessoas. Nós temos dificuldades, nós brasileiros, de pensar esse conceito, de construir cidades para pessoas ao invés de grandes verticalizações. Eu acho assim que o brasileiro é muito imediatista, né? Nós somos imediatistas, né? Como brasileiros, assim, é uma característica nossa. Eu vejo assim, uma pessoa na Europa, ela faz um hotel esperando resultado na média de 16 anos, assim dizem os estudos, né? Que eu tenho lido. Aqui não, a gente quer um negócio resultado para ontem, né? Para ontem. Isso faz com que nós não tenhamos um planejamento muito grande em tudo que faz. E aí vem para os nossos estadistas, para os nossos pensadores. Eu acho que essa é a característica principal. É querer o resultado muito imediato. Então nós estamos sempre resolvendo o problema de ontem. Nós não estamos planejando o futuro de amanhã, você está entendendo? Nós estamos sempre cuidando. A água está acabando, e aí em São Paulo, nós estamos cuidando ainda do problema do que está acontecendo hoje. Será que nós estamos nos precavendo para como vai ser daqui a 20, 30, 40 anos? Será que nós estamos pensando as cidades, pensando o trânsito, pensando a educação, a saúde? Então a gente a gente está sempre fazendo papel de bombeiro, sempre apagando incêndio, eu acho. Então a gente precisa fazer mais um papel de preventivo, né? Eu acho que isso que faria a diferença nos nossos políticos. Culinária, que efeito ela tem sobre você, da reunião em casa? Me encanta, né? Me encanta os cheiros, sabores, né? Assim, toda a variedade, né, que você tem. Então, eu sou um cozinheiro caipira, tá certo? Então, gosto muito de fazer meus experimentos, chamo os meus amigos para experimentar. Umas coisas dão muito certo, outras não deem tanto, mas eles são tão bons que eles elogiam tudo, eu fico feliz e a gente toma um bom vinho junto e aí dá tudo certo, viu, Nelson? Você é apreciador de vinhos? Eu sou apreciador de vinhos, vinhos. Em alguma região especial? Que você vai experimentando, você vai apurando eu gosto muito dos vinhos chilenos, né? Todo ali do Vale do Maipo, eu conheço ali já. Então, é muito bom toda aquela parte. Os vinhos chilenos são maravilhosos, né? Conheço também Stellenbosch na África, que tem os vinhos maravilhosos também, tá? Conheço um pouco da Itália e um pouco da França, da parte de vinhos, tá? Assim que agora eu quero ir para a Noruega, para Nova Zelândia, que também tem uns vinhos muito bons, né? Não conheço ainda a Califórnia, que também é um lugar de vinhos que eu gostaria muito de conhecer. Farei isso oportunamente. Então, assim, os vinhos, para mim, os tintos encorpados são os mais apreciados. Rivaldo, você vai construir empreendimentos, empresa de factory, fazer fomentos, aí você olha para a sua trajetória, desde Braúna, olha para o campo, olha para a fruta, olha para os calçados que você
tentou vender, para a questão do trato com as pessoas, interrelacionamento. Você olha para os sistemas das planilhas financeiras, onde os empresários erraram, não acertaram, um monte de experiência. E você acabou de contar que você vai por uma viagem que você gosta muito, para celebrar, de certa forma, 3 anos, 3 décadas. 3 décadas. De relacionamento com a pessoa. O que funciona a tolerância para você na vida 2? Na vida 2 é o esteio, você está entendendo? Tá? Porque assim, não é toda hora que nós estamos bem. Você tem uma esposa, uma amante, uma companheira, uma amiga do lado, é muito importante, porque é ela que te dá, traz às vezes para o eixo, você está entendendo? Porque a família é a base de tudo. Então assim, você está assim meio desesperada, você quer largar tudo, quer fazer um outro tipo de negócio e tal, você assim, aí tem ela com o jeitinho, com o carinho, mostra o caminho, acalma você, deixa você bem e faz com que você torne a pensar e trazer você para o trilho novamente. Desce aqui para a terra, que aqui é o teu lugar, vamos seguir em frente, vai dar tudo certo, vamos resolver as pedras maiores, depois nós vamos resolver as pedras menores. Aí, então, isso daí é tudo numa... Eu não sei como seria se eu não tivesse minha companheira Neuza. É muito importante para você realizar, ter prazer em realizar as coisas, tá entendendo? E fazer com que elas aconteçam do jeito que tem que acontecer. Algumas frases para instigar uma questão mais empírica e automática em você. O que te alegra? O que me alegra, sim, tá? É a vida. Eu sou uma pessoa muito feliz, né? Aí eu adoro viver. Eu adoro viver. Assim, viver, assim, como dizer assim, é um dom de Deus que deu e que a gente tem que aproveitar cada minuto. Não dá para você, você tem que administrar a sua felicidade. Porque se você se deixar, você acaba se levando por maus pensamentos. Então você tem que administrar essa felicidade, esse viver, para você ter uma qualidade de vida boa e você não se perdendo com maus pensamentos. Você está entendendo? Tá? O que te aborrece? Eu acho assim, a mentira é muito difícil para você administrar. Então, você ela traz uma decepção muito grande. Quando você percebe que um amigo seu mente para você, o que você pensa? É uma desilusão, é uma tristeza. Então, para mim, a mentira, ela é a base de tudo. Eu acho que tem outras coisas, eu acho a fome me deixa triste, né? A fome no mundo, a corrupção, isso tudo me deixa muito, muito abalada. Mas eu acho a mentira... Ela é corrosiva. O empreendimento certo tem segredo? Eu digo assim, eu acho que 50% é feeling, né, que você tem, que você adquire com a vida. 50% é pesquisa, o que eu diria para quem que vai começar? Abra seus olhos, abra sua mente, olhe do seu lado. Não acha que você é todo poderoso. Não acha que você é todo poderoso, que você sabe tudo. Diga assim, eu sou um ser que estou aqui para aprender. Vou aprender até meu último dia de vida. Então, e olhe tudo que está acontecendo. Não se ache melhor do que os outros. Porque sempre vai ter alguém com uma ideia que vai superar a sua. Então, admita que você é um ser limitado, que você precisa observar todos os seus... Você escolheu um ramo de atividade, passe a observar o que o seu concorrente está fazendo. Porque a partir daí você vai traçar uma meta para você construir o seu estilo de trabalho. No que eles acertam, no que eles erram. E tem a sua identidade. Tá? Foque no resultado que você espera. Tá? Porque se você se perder, tá? O começo de qualquer empreendimento é muito difícil, Nelson. É muito difícil. Exige muito sacrifício, muita economia, muitas coisas. Porque nada acontece por acaso. Eu digo assim, que quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. Então a gente tem que fazer esse conjugado, tá? Foque no resultado que você espera e não desvie desse pensamento. Porque só assim você vai ter sucesso. Apesar da velocidade do sistema financeiro, capitalista, dos negócios, dessas questões todas que precisam realizar e ter lá fora, você tem um momento seu que você chega com um livro, com uma música que respira? Eu sou de fazer reflexão, você está entendendo? Tá? Filmes, eu sou uma pessoa que adora assistir filmes assim. Eu acho que o filme ele mostra para você o irreal
que te coloca numa situação real, você está entendendo? Dá para você tirar muito aproveitamento do que os filmes ensinam, tá? Então eu gosto muito disso daí, eu vejo as lições de vida que os filmes nos dão, você está entendendo? Tem filme que você parece que não tem nada, é um filme de terror, esses dias assisti um filme de terror chamado Mama, mas eu vi quanta coisa é importante o filme de terror que você fala assim, nossa, mas o filme de terror, eu nem sou tão ligado em filme de terror, mas aí você vê quanto a gente precisa estar socializado, quanto a gente precisa estar em convivência com o ser humano, para você não perder sua identidade como ser humano, porque você vira bicho. Se você perder sua ligação com o ser humano, se você começar a desprezar o ser humano, então a gente precisa brigar, a gente precisa conversar, a gente precisa rir, a gente precisa conversar, a gente precisa ter ser humano perto, senão a gente vira bicho, a gente volta lá para o estado da caverna. Então, é muito importante que a gente, que de tudo que a gente olhar, a gente vai tirando uma lição. Uma reportagem que lê no jornal, você lê, ali vai ter um ensinamento ali dentro, está ensinando, tem um ensinamento. O livro que você lê, tem tudo eles. Porque tem, a maioria, eu vejo assim, que lê, mas parece que não aprende nada, você está entendendo? Muitas pessoas têm uma cultura inútil que não leva a nada. Eu acho que tudo que você fizer, faça até pouco, mas faça bem feito. Porque tudo tem ensinamento. Tá? A vida está aí dizendo assim, ó, mostrando caminhos. Esse caminho, luz amarela, luz verde, luz vermelha para você, lugar que você deve avançar, lugar que você deve parar e lugar que você deve seguir em frente, você está entendendo? Tá? E a gente tem que estar atento a esses sinais. Às vezes a gente não percebe muito esses sinais que a vida nos dá. Mas elas estão assim, totalmente, você percebe que ela tem, hora assim, você fala assim, é hora de parar. Você não para, você segue em frente. Você quer dar uma de ousado, tudo. Tem que saber a hora de parar. Hora de avançar. Porque você tem que ter ousadia, mas ao mesmo tempo você tem que ter ousadia, é um equilíbrio. Tá? Na vida tudo é equilíbrio. Eu tento buscar isso. Erro pra caramba, Nelson, erro pra caramba, mas tenho acertado muita coisa, tá? No meio da minha loucura, das minhas maneiras de ser, não tenho regras acadêmicas que eu sigo, você está entendendo, tal. Eu capto uma mensagem ali, alguém falou uma mensagem, uma frase. Então, você lê, às vezes tem uma frase, às vezes vale por uma frase que você lê. Então, tirar uma frase serve para você refletir aquele dia. Então, eu sou muito assim, de pensar coisas daqui e dali para você formar um todo para a tua vida. Então, assim, eu vejo que ser empresário é isso. Como também acho que ser humano é isso. Como ser humano é isso daí. Até a dona de casa, veja, ela tem a dona de casa, ela tem uma capacidade de pensar, de criatividade enorme para ser uma dona de casa. Então elas têm, tudo isso daí faz com que você tenha, é o geral. Tudo que você fizer tem que fazer muito bem feito. Se você é um gari, você tem que fazer muito bem feito o seu trabalho, alguém vai ver esse trabalho bem feito. Se você é um professor, se você é um médico, se você é um empresário, se você é um político, faça tudo bem feito. Faça tudo bem feito. Que tudo que você fizer bem feito, alguém vai ver e vai dar valor naquilo. Você pensa que ninguém está vendo, vai ter alguém que vê. Nivaldo, obrigado por você compartilhar os sinais conosco aqui. Obrigado. Prestar um pouco do seu tempo para transformar a experiência de vida em um bate-papo. Ô Nelson, obrigado a você pela oportunidade, viu? Foi um prazer estar aqui com você, é uma pessoa que eu admiro muito, viu? É um profissional que tenho a honra de chamar de amigo, você está entendendo, tá? E olha, muito obrigado você pela oportunidade de ter me dado, tá? Me senti muito bem aqui com você. Muito obrigado, até o nosso próximo bate-papo no Cama Livre. Hoje nós conversamos com Divaldo Disposti, lá de Braúna, Tabaúna.